O telescópio espacial James Webb está funcionando há menos de 2 anos, mas já fez grandes progressos. Os investigadores acabaram de revelar todo o poder do telescópio espacial James Webb e você vai ficar chocado ao descobrir quão poderoso é a última invenção da humanidade. Não só isso, como também pode ter acabado de encontrar vida em outro planeta. Qual a potência do telescópio James Webb? E será que finalmente ele encontrou vida num exoplaneta distante? Prepare-se para descobrir isso e muito mais. Desde seu lançamento em 2021, o telescópio espacial James Webb tem estado a espreitar para os confins obscuros do universo, procurando não só pistas sobre a formação dele, mas também analisando as atmosferas de exoplanetas próximos, à procura de gases produzidos pela vida biológica, também conhecidos como bioassinaturas, e de substâncias químicas que possam ser produzidas por civilizações alienígenas avançadas chamadas de tecnoassinaturas. Mas os investigadores não tinham certeza se o telescópio conseguiria realizar essas proezas tecnológicas. Por isso, recentemente, decidiram testar o telescópio James Webb para ver se ele conseguia detectar vida inteligente no único planeta que se sabe ser habitável e habitado, o nosso planeta Terra. Num novo estudo, os investigadores pegaram um espectro da atmosfera da Terra e diluíram deliberadamente os dados para que parecesse que o telescópio estava olhando para a atmosfera da Terra a muitos anos-luz de distância. E depois criaram um modelo que relocaliza as capacidades dos sensores do James Webb para verificar se ele era capaz de detectar bioassinaturas-chave, como o metano e o oxigênio que a vida biológica na Terra produz, e tecnoassinaturas como o dióxido de nitrogênio e os clorofluorocarbonetos. Os resultados foram surpreendentes e a equipe de investigação descobriu que o conjunto de dados seria equivalente ao telescópio James Webb observando a Terra a partir do sistema estelar TRAPPIST-1, que fica a cerca de 40 anos-luz daqui. Dito isso, o telescópio deveria ser capaz de detectar vida ou civilizações alienígenas num raio de 40 anos-luz da Terra e poderia possivelmente detectar sinais de uma civilização extraterrestre até 50 anos-luz da Terra. Mas uma nova e empolgante descoberta poderá provar que o telescópio poderia ver vida em outro planeta se ele estivesse do outro lado da Via Láctea. O planeta K2-18b, recentemente detectado, está localizado a cerca de 120 anos-luz de distância do Sistema Solar. O exoplaneta tem 8,6 vezes a massa da Terra e cerca de 2 a 3 vezes o tamanho do nosso planeta. É um mundo que provavelmente tem grandes quantidades de hidrogênio na sua atmosfera e um oceano de água líquida na sua superfície. Enquanto estudava a atmosfera de K2-18b, James Webb detectou dióxido de carbono e metano, o que já é incrível, mas não foi isso que tornou essa descoberta fascinante. O dimetilsulfureto é uma molécula encontrada na Terra e também pode estar presente neste mundo alienígena. O DMS é particularmente interessante porque aqui no nosso planeta só é produzido como subproduto da vida. Na Terra, é normalmente criado em ambientes marinhos por um organismo microscópico semelhante a uma planta chamado fitoplâncton. Isso faz do DMS uma potencial bioassinatura, algo que antes nunca tinha sido detectado num exoplaneta. No passado, os astrônomos consideravam os planetas rochosos quando procuravam por vida. No entanto, os mundos oceanos, que são planetas quentes, cobertos de água, com uma atmosfera de hidrogênio, que é mais adequada para observações atmosféricas, são agora considerados mais promissores como candidatos à vida alienígena. O motivo disso é que a maioria dos exoplanetas descobertos não são nada parecidos com a Terra, então eles podem ser extremamente raros. Os cientistas não têm certeza que K2-18b contém dimetilsulfureto. O James Webb teve pouco tempo para observar o exoplaneta, pelo que precisaríamos de dados adicionais para confirmar essas descobertas. Num futuro próximo, descobriremos se existem quantidades substanciais de DMS em K2-18b. No entanto, mesmo nesse momento, não podemos ter certeza sobre a presença de vida nesse planeta oceânico. As bioassinaturas são complicadas por vários motivos. Estudamos elas principalmente com base em nosso conhecimento do ambiente na Terra. Outro problema é que as bioassinaturas podem ter várias origens, não só relacionadas com organismos vivos.
como por exemplo o oxigênio. Apesar de ser produzido através da fotossíntese por plantas e algas no nosso planeta, também pode ser puramente derivado de processos geológicos ou não biológicos, como a decomposição de minerais contendo oxigênio ou como resultado de reações químicas envolvendo compostos ricos em oxigênio. O que é certo é que estamos fazendo progressos. No início, o nosso objetivo era encontrar planetas de tamanho semelhante ao da Terra. Depois, alargamos nossos critérios para incluir a zona de habitabilidade, permitindo a existência de água líquida. E agora, estamos aprofundando ainda mais o estudo da composição química dos exoplanetas. Mesmo nesta fase do progresso tecnológico, já somos capazes de encontrar bioassinaturas em mundos alienígenas através de algo chamado espectroscopia atmosférica. Ao mesmo tempo, os cientistas estão descobrindo novas formas de detectar biomarcadores em exoplanetas. Alguns desses métodos podem mesmo descrever o aspecto das formas de vida alienígena que estão ali existentes. Em um estudo, os cientistas analisaram o íon arqueano da Terra, que era habitado por uma multitude de formas de vida primitivas, como as bactérias púrpuras. Foram criados modelos para descobrir se a existência de tais organismos influenciaria a forma como a Terra apareceria à distância. As simulações envolveram diferentes variáveis, como a abundância e a distribuição de bactérias, incluindo ambientes aquáticos e terrestres, bem como a presença e a densidade de nuvens na atmosfera no momento da observação. Os resultados do estudo foram emocionantes. As bactérias roxas têm uma forma especial de refletir a luz que as faz sobressair numa determinada gama de cores. É semelhante ao fenômeno da borda vermelha observado nas plantas com folhas, em que a vegetação verde tem um aumento acentuado da refletividade na gama do infravermelho próximo. Mas no caso das bactérias roxas, este aumento ocorre numa gama de cores ligeiramente diferente. Esta característica única se deve aos pigmentos especiais e às propriedades de absorção de luz das bactérias. Isso ajuda as captar e a utilizar a luz para suas necessidades energéticas. Agora, se houver muitas bactérias púrpuras nas regiões terrestres de um exoplaneta, e se os seus céus não estiverem significativamente cobertos de nuvens, poderemos ser capazes de detectar a presença de tais organismos usando filtros ópticos específicos. O telescópio James Webb tem feito muitas descobertas interessantes ultimamente, mas estas não são as únicas descobertas que ele fez esse ano, e a próxima tem gerado muita discussão e controvérsia. O nosso universo está se expandindo, enquanto a força atrativa da gravidade puxa toda a matéria para junto de si. No passado, os físicos acreditavam que, eventualmente, esta expansão deveria reduzir em velocidade. Mas, em vez disso, descobrimos que a expansão do universo está acelerando. Tudo isso não fazia sentido se apenas tivéssemos em conta a matéria comum. Portanto, tinha que haver algo a mais em jogo. Foi nessa altura que os cientistas consideraram a existência de duas entidades esquivas que prevalecem no universo: a matéria escura e a energia escura. A matéria negra é como uma substância invisível no espaço que ajuda as galáxias e os aglomerados de galáxias a manterem-se unidos. Constitui 27% de todo o universo e é a estrutura oculta que mantém tudo no lugar. Embora não interaja com a matéria normal e não emita luz, pode ser estudada com base nas suas impressões digitais gravitacionais. A energia escura é outro fenômeno desconcertante. Constitui 68% do universo e é a força por trás da expansão acelerada do universo. Sabemos quanto dela existe examinando os padrões e movimentos das galáxias. Apesar de não podermos ver ou tocar, os cientistas sabem que existe porque efetuaram medições cuidadosas de coisas como a radiação cósmica de fundo e a estrutura geral do universo. Até há pouco tempo, os astrofísicos não tinham provas da existência de matéria negra ou de energia negra, mas isso pode ter acabado de mudar. As estrelas, incluindo o nosso Sol, funcionam através de um processo chamado fusão nuclear nos seus núcleos. A fusão nuclear ocorre quando elementos mais leves, como o hidrogênio, se fundem para criar elementos mais pesados, principalmente o hélio. Essa transformação liberta uma quantidade espantosa de energia, que irradia sob a forma de luz e calor, e é o que faz com que as estrelas brilhem na vasta extensão do espaço. Mas pode haver outra forma de alimentar as estrelas: a matéria negra ou o calor libertado na sua autoaniquilação, para ser mais preciso.
Através do Advanced Deep Extragalactic Survey do James Webb, o telescópio é capaz de observar algumas das regiões mais distantes do universo, basicamente olhando para o passado. E já que o universo era bem diferente do que é hoje, formaram-se nesse momento corpos celestes bizarros, como estrelas milhares de vezes mais maciças do que as que se formam atualmente. Descobriram 4 estrelas com os codinomes Jades GS-Z10, Jades GS-Z11, Jades GS-Z12 e Jades GS-Z13. 2 delas, a Jades GS-Z12 e a Jades GS-Z13, estão entre os corpos celestes mais distantes já observados. São estrelas, mas não estrelas normais. De acordo com os astrofísicos, as Jades GS-Z11, 12 e 13 podem ser alimentadas por matéria negra, o que fazem delas as teóricas estrelas negras. Apesar de serem chamadas de negras ou escuras, elas continuam a ser luminosas, potencialmente bilhões de vezes mais brilhante que o Sol e milhões de vezes mais maciças. Os cientistas acreditam que as estrelas escuras se formaram um pouco depois do Big Bang, em regiões cheias de matéria escura resultante do colapso de nuvens de hélio e hidrogênio. Na física, existe uma teoria chamada supersimetria, que pode explicar a criação de tais estrelas. Imagine o universo primitivo como uma cozinha cósmica onde nascem estrelas escuras. Essas estrelas começam a cozinhar quando nuvens de hélio e hidrogênio, ingredientes do Big Bang, se juntam. Agora, se as partículas de matéria negra tiverem uma qualidade especial chamada supersimetria, podem ser como gêmeos cósmicos com os seus próprios superparceiros. Sempre que essas partículas colidem, desaparecem, libertando uma explosão de energia, tal como na aniquilação de matéria e antimatéria. Essa energia leva então à formação de outras partículas, como os fótons, os pares elétron-positrons e os neutrinos. Como os neutrinos quase não interagem com nada, eles escapam da nuvem, mas os restantes ingredientes ficam lá dentro e interagem. Eles chocam com o hidrogênio e o hélio da nuvem, transmitindo a sua energia. Essa transferência de energia faz com que a nuvem aqueça, dando início à criação de estrelas escuras. E como essas estrelas não emitem luz de energia alta, como as que são alimentadas por fusão nuclear, podem se manter frias durante muito mais tempo, aumentando de tamanho. Eventualmente, as estrelas escuras poderiam atingir uma temperatura próxima da nossa do Sol, mas seriam bilhões de vezes mais luminosas. Essas estrelas teriam até 10 unidades astronômicas de raio, não teriam núcleo e brilhariam tanto como uma galáxia inteira de estrelas normais. 200 milhões de anos após o Big Bang, existiam galáxias bebês chamadas Gemini-Halos, que eram únicas na sua composição, feitas em sua maioria de matéria escura. Essas condições especiais só podiam ocorrer no universo primitivo, onde não existiam quaisquer elementos pesados, apenas os elementos básicos como o hélio e o hidrogênio. Assim, as estrelas escuras só se formavam nesses mini-halos no início da história cósmica. Talvez esse é o motivo que não conseguimos observar nenhum antes. O progresso tecnológico não foi suficiente para permitir recuar no tempo tão fundo, mas atualmente temos o James Webb e as coisas começaram a mudar muito. Então, como é que o James Webb detectou esses objetos? Quando uma galáxia maciça passa em frente de uma estrela ou galáxia distante, o seu campo gravitacional desvia o caminho da luz, um fenômeno conhecido como lente gravitacional. Esse efeito não altera a distância física real aos objetos distantes, mas distorce e amplia a luz desses objetos. Isso permite que os telescópios observem objetos celestes distantes com maior brilho, fazendo-os parecer como se tivessem sido ampliados ou aproximados da nossa linha de visão. Mas devido às distâncias inimagináveis envolvidas, a identificação desses objetos como uma nova classe de estrelas alimentadas por matéria escura levaria muito mais tempo. Inicialmente, se pensava que o Jades Z10 ao 13 eram galáxias, mas, de acordo com simulações computacionais, 3 dos 4 corpos celestes poderiam ser hipotéticas estrelas escuras. Se for verdade, sua descoberta seria revolucionária e daria resposta a 3 importantes enigmas cósmicos. Anteriormente, o James Webb encontrou um número bem inesperado de várias galáxias distantes que parecem muito maciças para sua idade no universo primitivo. Isso contradiz o nosso modelo cosmológico padrão, segundo o qual as galáxias menores se formam primeiro e depois crescem ao longo do tempo. Assim, se algumas dessas galáxias se revelarem em estrelas escuras,
cresceriam rapidamente devido à energia gerada pelas interações da matéria escura, permitindo atingir tamanhos supermassivos numa fase inicial. Isso pode ajudar a explicar por que existem tantas galáxias grandes no universo primitivo. As grandes estrelas escuras que acabaram por colapsar também podem explicar os buracos negros supermassivos do início do universo, muito grandes para terem sido criados a partir de estrelas normais tão cedo na história cósmica. E depois há a natureza da matéria negra. A existência de estrelas escuras confirmaria a existência de partículas de matéria escura e nos mostraria a prova que essas partículas podem interagir umas com as outras de formas que vão além da gravidade. Com a ajuda de lentes gravitacionais, o James Webb conseguiu também detectar outras estrelas massivas, Mothra e Godzilla. Ambas estão a 10 bilhões de anos-luz da gente, e ambas são muito mais brilhantes que o esperado. Estrelas tão luminosas são chamadas de estrelas kaiju e são extremamente raras. Mothra é um sistema binário de estrelas supergigantes. Uma das gigantes tem um brilho de 50 mil sóis e uma temperatura aproximadamente de 5.000 Kelvin, enquanto a outra é 125 mil vezes mais brilhante que o Sol e cerca de 14.000 Kelvin mais quente. E Godzilla é considerada a estrela mais brilhante já descoberta em todo o nosso universo. O problema é que a luminosidade das estrelas é muito maior do que a ampliação de um aglomerado de galáxias entre a Terra e as estrelas. Os cientistas têm certeza que há mais alguma coisa ali, algo muito mais próximo das estrelas. Seja o que for, tem uma massa aproximada de 10.000 a 2,5 milhões de vezes a do Sol. E não pode ser outra estrela ou um aglomerado de estrelas como seriam vistas pelo James Webb. O objeto ou estrutura que proporciona uma ampliação adicional é invisível para o telescópio. Por isso, pode ser um buraco negro ou uma grande concentração de matéria escura, como uma galáxia anã quase completamente constituída por ela, mais um indício da existência de matéria escura. Recentemente descobrimos muitas coisas interessantes e temos muito mais trabalho a fazer para desvendar esses mistérios cosmológicos, e parece que o universo vai ficar muito mais interessante daqui para frente. É todo o tempo que temos agora, mas antes de irmos embora, queremos perguntar para vocês o que vocês pensam. Você acredita que o James Webb vai finalmente detectar uma civilização alienígena e como pensa que isso vai mudar a vida da gente, dos humanos, aqui na Terra? Fala pra gente sua opinião nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fique ligado aqui para mais descobertas fascinantes sobre o universo e o nosso planeta e obrigado por assistir.